Oi, vamos falar sobre uma pergunta que parece simples, mas na verdade não é bem assim. O que a Constituição brasileira diz sobre quem é brasileiro nato? A gente acha que a resposta está na ponta da língua, né? Mas olha, existem regras, exceções e até umas reviravoltas que definem tudo. Nessa análise, a gente vai desvendar esse quebra-cabeça legal, peça por peça. E, para começar, nada melhor que um bom quebra-cabeça. Um caso que ajuda a gente a entender a complexidade dessas regras e que vai servir como nosso guia durante toda essa explicação. Então, vamos conhecer a Letícia. Ela nasceu aqui em Brasília, capital do Brasil. Só que os pais dela são italianos e na época trabalhavam como diplomatas na Embaixada da Itália. A pergunta que vai guiar a gente é: só por ter nascido em solo brasileiro, a Letícia é considerada brasileira nata? E mais importante, ela poderia, um dia, se candidatar à presidência? A resposta para esse enigma da Letícia está toda na forma como o Brasil define quem é cidadão. Basicamente, tudo se resume a dois grandes princípios. Para a gente resolver o caso dela, a gente precisa entender os dois, começando pela regra mais importante de todas. Chegamos então na primeira grande regra, a do território. O princípio aqui é o jus soli, uma expressão em latim que significa direito de solo. Pensa que é tipo a regra do passaporte de nascimento. O lugar onde a pessoa nasce é o que mais importa. Essa é a base da nacionalidade brasileira para a imensa maioria das pessoas. A regra geral é super direta, sem rodeios. Nasceu em território brasileiro? Então é brasileiro nato. Simples assim. O local do nascimento é que manda, independentemente de qualquer outra coisa. E essa regra é bem poderosa, viu? Imagina só um casal de turistas japoneses, os Tanaka, que estão visitando as cataratas do Iguaçu. Se o filho deles nasce durante a viagem, ali em Foz do Iguaçu, essa criança é brasileira nata. Não importa que os pais sejam japoneses. Agora, vamos ao ponto central da nossa análise. Existe uma única e muito específica exceção a essa regra tão forte. E é exatamente aqui que o quebra-cabeça da Letícia começa a fazer sentido. Para essa exceção valer, duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, sem tirar nem pôr. Primeiro, os dois pais têm que ser estrangeiros. Segundo, pelo menos um deles precisa estar aqui no Brasil a serviço oficial do seu próprio país. Vamos ver como isso funciona na prática, usando de novo a família Tanaka como exemplo. Dá uma olhada na tabela. No primeiro cenário, como turistas, a criança brasileira nata, fácil. No segundo, como diplomatas a serviço do Japão, aí sim a exceção se aplica. A criança é considerada estrangeira. Agora presta atenção no detalhe do terceiro cenário. E se eles fossem diplomatas japoneses, mas estivessem a serviço de outro país, tipo a Coreia? Aí a criança seria brasileira nata. A exceção só vale quando é serviço para o próprio país. E por fim, se um dos pais for brasileiro, aí não tem discussão. A exceção não vale. A criança é sempre brasileira nata. Certo. Agora vamos para a segunda grande regra, a do sangue. A gente já entendeu o que acontece com quem nasce no Brasil, mas e os filhos de brasileiros que nascem fora? Para esses casos, a lei usa outro princípio, o jus sanguinis, ou direito de sangue. Aqui, a nacionalidade é como se fosse uma herança, passada de pai para filho. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que moram fora. Uma criança nasce em outro país, mas tem aquela conexão direta com o Brasil por causa dos pais. Como é que a Constituição garante que esse laço de sangue se transforme em nacionalidade de fato? Bom, a Constituição dá 3 caminhos. O primeiro é automático. Se o pai ou a mãe está no exterior a serviço do Brasil, a criança já nasce brasileira nata, sem discussão. O segundo é o mais comum. Os pais vão lá e registram a criança num consulado brasileiro. Mas é o terceiro caminho, a tal opção final, que mostra o poder da escolha pessoal para definir a própria nacionalidade. Agora, vamos para o caso mais interessante de todos. Pensa só, o que acontece quando uma criança, filha de brasileiros, nasce lá fora, mas nunca foi registrada no consulado e os pais não estavam a serviço do Brasil? Nesse limbo jurídico, a decisão de ser brasileiro passa a ser da própria pessoa, uma escolha que ela precisa ativar. Para entender isso, vamos imaginar o Brad. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de um casal brasileiro que trabalha numa empresa privada por lá. Eles nunca registraram o Brad no consulado. Aí, um dia, já adulto, o Brad sente aquela conexão com o Brasil e decide vir morar aqui. Assim que ele se estabelece no Brasil, o Brad pode exercer esse direito. O processo tem 3 passos. Ele precisa provar que está morando aqui, ser maior de idade e, o mais importante, pedir formalmente a nacionalidade para um juiz federal. Não é algo que acontece sozinho, é uma manifestação de vontade, uma escolha mesmo. E aqui vem a consequência mais impressionante disso tudo.
Quando o juiz bate o martelo e concede a nacionalidade, essa decisão tem efeito retroativo, ou seja, ela volta no tempo. Legalmente falando, o Brad não se torna brasileiro naquele dia. A lei passa a considerar que ele sempre foi brasileiro nato, desde o dia do seu nascimento, lá nos Estados Unidos. É como se a nacionalidade dele estivesse adormecida, só esperando ele escolher acordá-la. Bom, com as regras do território do sangue já explicadas, chegou a hora do veredito final. Vamos voltar para o nosso quebra-cabeça inicial, o caso da Letícia, e dar a resposta definitiva. Então, vamos aplicar tudo que a gente aprendeu no caso da Letícia. Só para lembrar, filha de diplomatas italianos, nascida em Brasília. A pergunta é a mesma: ela é ou não é brasileira nata? A lógica aqui é um checklist, bem simples. Primeiro, a Letícia nasceu em território brasileiro? Sim. Segundo, os pais dela eram estrangeiros? Sim, os dois italianos. E terceiro, e mais importante, eles estavam a serviço do país deles, a Itália? Sim. Ou seja, ela preenche todos os requisitos da exceção à regra do território. Portanto, o veredito é bem claro. Apesar de ter nascido na capital do Brasil, a lei brasileira não a considera brasileira nata. Perante a nossa Constituição, a Letícia é estrangeira. O fator decisivo aqui é que a única chance dela ser brasileira nata seria pela regra do território, o ius soli. Como ela se encaixa perfeitamente na única exceção a essa regra, essa porta se fecha. E a consequência direta disso é que ela não pode se candidatar à presidência, um cargo que é exclusivo para brasileiros natos. A grande lição que fica é que nacionalidade não é só um sentimento, mas um conceito legal, definido por regras muito bem estruturadas. Para a maioria de nós, o caminho é bem direto, mas são as exceções e essas vias alternativas, como a nacionalidade potestativa, que mostram a verdadeira complexidade por trás da identidade de um cidadão. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A identidade nacional parece uma coisa que já nasce com a gente, mas, como vimos, ela é construída sobre regras da Constituição. Isso faz a gente pensar: quantos outros aspectos de quem a gente é são, na verdade, definidos por estruturas legais e sociais que a gente nem sempre para perceber?